nesta noite, de estar aqui nesta praça, juntamente com meus amados irmãos, para poder compartilhar com você, meu querido ouvinte. Eu lhe desejo uma excelente noite, compartilhar com você e dizer que você é um privilegiado de poder nesta noite vir aqui a esta praça, se banquetear com alimentos em que os nossos queridos microempresários em suas lanchonetes podem oferecer para você. E talvez você nem imaginava que Deus também preparou um banquete para você, pois nesta noite tem sido aqui expressado e falado e testemunhado a respeito do amor dele para conosco, para comigo, para contigo. E sem perca de tempo, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 6 até o número 11. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz da seguinte maneira: e você que está ouvindo este som nesta noite, eu te peço que você não ouça somente com os seus ouvidos, mas que você possa abrir o seu coração, para que a palavra de Deus possa adentrar o teu coração e tu sentir o quão maravilhoso é a presença de Deus na vida do homem. Diz da seguinte maneira: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, 12 horas, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Glória a Deus. E eu refletindo e meditando sobre esse texto no dia de hoje, pois já acordei com um desejo, um anseio de se fazer presente aqui nesta praça, para poder compartilhar com vocês esta palavra maravilhosa, viva e eficaz, que tem um poder de transformar o homem, que tem um poder de transformar e de lhe conceder uma nova visão, abrir os seus olhos diante dos acontecimentos que estão ocorrendo no nosso dia a dia, e que muitas vezes nós não temos o discernimento, e muitas vezes nós perguntamos e indagamos o porquê das coisas. Esse texto nos retrata um diálogo de um homem chamado Jesus e uma mulher samaritana. Assim como foi lido no texto, foi falado que os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos, ou seja, existia uma rincha, eles se odiavam. E isso era algo que aconteceu há muitos anos atrás, antes mesmo de Jesus nascer. Isso aconteceu na época em que os judeus, retornando do período babilônico, pós-exílico, eles tentaram reconstruir o templo. E os samaritanos, este povo, foi um dos povos que se levantaram para poder tentar impedir a reconstrução do novo templo, por conta dessa inimizade. Isso foi se proliferando dentro das outras nações. Isso foi se achegando, se passando o tempo, se passando os anos. Então existia uma intriga entre o povo judeu e samaritano. Existia a intriga por conta da sua religião. Existia a intriga por conta da sua visão sobre como adorar o próprio Deus. Existia uma intriga social. Existia uma intriga religiosa.
Mas o que é interessante é que Jesus, mesmo sendo judeu, ele é a expressão exata do amor do Pai, em que fez com que essa mulher viesse compreender que aquele judeu não era um homem qualquer, que este judeu, no qual se assentou junto a este poço, demonstrando que estava cansado e com sede, ali inicia-se um diálogo. E diante desse diálogo, que me chama muito a atenção é que Jesus, ele resolve iniciar esse diálogo pedindo água àquela mulher. E o que eu acho lindo e maravilhoso na palavra de Deus é que ele vai revelar através de uma indagação, dizendo: se tu soubesses quantas vezes nós perdemos as dádivas de Deus por falta de conhecimento. Esta mulher, ao se deparar com Jesus, ele faz a seguinte afirmação a lhe responder, porque ela achava que a intriga em que existia entre samaritanos e judeus era um muro levantado entre os homens que poderia impedir com que Jesus se achegasse a esta mulher e se revelasse a ela. Mas Jesus, a propor ali este diálogo, ele mostra que o amor que Deus pode dar ao homem é capaz de fazer com que essas barreiras venham cair por terra, é capaz de fazer com que o diálogo venha trazer algo edificante para mim e para a tua vida. Jesus, ele vai dizer e vai pressupor: se tu conheceras o dom de Deus. Jesus está dizendo que aquela mulher, ela não conhecia verdadeiramente quem era Deus. E o que é interessante é que esse texto, ele vai dizer que esta mulher, ela tinha uma religião, que esta mulher, ela herdou dos seus pais o conhecimento de que para adorar a Deus é necessário ela estar no Monte Gerizim. Esta mulher recebeu de seus pais por tradição, talvez um conhecimento, um batismo. E muitas vezes nós reconhecemos e recebemos de nossos pais uma tradição. E muitas vezes esse conhecimento que nós recebemos é um conhecimento errado. E isto faz com que Jesus venha dizer para esta mulher: se tu conheceras o dom de Deus. Quantas vezes nós achamos que conhecemos Deus? Quantas vezes nós achamos que conhecemos este amor tão maravilhoso? Mas a Bíblia vai dizer, como já foi falado aqui pelo irmão Adailton, que este amor de Deus, ele é tão grande que foi necessário Jesus vir dos céus a esta terra para demonstrar para mim e para você que Deus, ele tem um projeto e sempre teve um projeto para mim e para a tua vida. Assim não foi diferente com esta mulher. Jesus, ele rompeu aquela intriga, aquele ódio entre aquele povo, porque era necessário Jesus passar por esta cidade, porque esta mulher, ela tinha sede, mas a sede que ela tinha não era somente da água física, mas era a sede em que somente Jesus poderia suprir, fazer com que aquela mulher, no seu mais profundo âmago da sua alma, não sentir mais necessidade de nada, ao ponto de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ah, se você conheceras o dom de Deus. Jesus, ele faz essa afirmação para esta mulher: se tu conheceras o Deus que tem um amor inigualável, que é capaz de fazer com que o teu coração venha se transbordar mesmo diante das dificuldades que tu possa enfrentar na tua vida, no teu dia a dia, mesmo tu estando enfermo, mesmo tu estando nessa situação delicada. Se tu conheceras o amor deste Deus, eu tenho a plena convicção de que a tua vida, ela será transformada e tu jamais serás a mesma pessoa. Ah, se tu conheceras este amor. Nós estamos nesta praça, nesta noite, porque um dia Jesus também se revelou para nós. Nós estamos aqui nessa praça, não somente porque nós queremos levar você para uma igreja, para um templo, não. Nós estamos aqui nesta praça para compartilhar com você este amor que nos resgatou, nos salvou, nos transformou e nos faz vivermos com a esperança de que um dia nós encontraremos o nosso Deus nos altos céus. Ah, se tu conheceras este amor que é capaz de romper qualquer barreira, este amor que é capaz de romper qualquer preconceito religioso, social,
Este amor que é capaz de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura, ao ponto de você olhar para essa pessoa e não reconhecer e dizer: ei, tu está diferente. É porque este amor de Jesus, ele é transformador. Este amor de Jesus, ele é libertador. Este amor de Jesus remove todo o medo. Este amor de Jesus remove toda a insegurança. E é este amor que nós estamos aqui propagando para você nesta noite. Ah, se tu conheceras. Foi o que Jesus disse para esta mulher. Ah, se tu conheceras o dom de Deus. E o que eu acho lindo e interessante é que, diante dessa indagação de Jesus, e presumindo que ela não conhecia, porque talvez ela achasse que ela conhecia, talvez ela achasse, por conta de que ela recebeu as instruções de seus pais, de seus similares, talvez ela achava que conhecia quem era realmente Deus. Ah, se você soubesse o que Deus pode te dar. Deus, ele tem o poder de nos conceder a graça. E essa graça, o que é, irmão Ronaldo? Esta graça é um favor imerecido. Por que imerecido? Porque eu e você, todos nós nascemos debaixo de maldição, debaixo do pecado, herdado por Adão, quem cometeu o ato de desobediência lá no Jardim do Éden. O apóstolo Paulo vai dizer: porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, todos necessitam da salvação, todos necessitam ter um encontro com Cristo, todos necessitam da graça, todos necessitam deste favor imerecido que é chamada de graça. E porque é graça, e porque é favor merecido, é porque eu e você não merecemos. É porque eu e você não merecíamos o ato de amor que Jesus fez na cruz do Calvário, provando o amor dele para comigo e para contigo, porque nós somos pecadores. Porque os nossos pés correm com alta velocidade para o pecado, para desagradar a Deus. Mas Jesus, ele era santo e continua sendo santo. Jesus é justo. Ele não merecia ter morrido na cruz pelos meus pecados, mas mesmo assim, como prova de amor, ele morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você, para que o caminho da graça fosse aberto a todos aqueles que crescem que Jesus é santo, que Jesus é Salvador e pode ser Senhor da tua vida nesta noite. Ah, se você conheceras. Ah, se você conheceras este Deus tão maravilhoso. E é interessante que aquela mulher, ela reconheceu que Jesus, ele era um judeu, e assim um texto nos revela. Jesus, ele era um judeu, mas era um homem diferente. Aquela mulher logo à frente vai reconhecer que Jesus era um profeta, porque Jesus vai dizer para ela que ela teve 4 maridos, e o que ela estava agora já não era dela. E Jesus vai tratar justamente com ela a respeito da necessidade dela se arrepender. E Jesus, diante dessa revelação, ela vai reconhecer que Jesus era um profeta. Mas Jesus, ele era muito maior do que isso. E Jesus vai revelar nesse versículo lá: se tu conheceras, tu não precisarias me dar água, mas tu pedirias a água que eu tenho para te dar, que é a água da vida. E esta água da vida, ela retrata justamente a questão da salvação. Salvação esta que é necessário para todos nós, mas infelizmente nem todos querem ser salvos. Mas infelizmente nem todos querem se achegar e desfrutar deste amor. Mas infelizmente nem todos querem reconhecer os seus pecados e se achegarem a Jesus. Ah, se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras quem está te pedindo nesta noite, porque Jesus, ele vai chegar para os seus discípulos lá em Mateus capítulo 16, chega para os seus discípulos e pergunta: o que dizem os homens a respeito de mim? Quem eles dizem que eu sou? E os discípulos vão dizer que alguns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és o profeta Elias, outros vão dizer que tu és algum dos profetas.
Algum... Glória a Deus. Outros vão dizer que tu és algum dos profetas. Mas Jesus, ele se vira para o apóstolo Pedro e vai dizer: Pedro, e tu, quem dizes que eu sou? Pedro vai dizer que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, e tu és Pedro. E quem tu acabaste de revelar não foi por conta de carne nem sangue, mas se fosse por conta disso, mas vieste essa revelação do próprio Deus, do próprio Pai, que fez com que tu viesse me reconhecer e ver que eu sou muito mais do que um profeta e que eu sou o Messias, aquele que deveria vir ao mundo para resgatar esta nação, para salvar a sua vida. E o que é interessante é que quando nós reconhecemos quem é Jesus, automaticamente Jesus revela quem nós somos. Porque quando nós nos achegamos mais a Jesus, nós vemos o quanto pobres e pecadores nós somos. Quando nós reconhecemos quem é Jesus, Jesus revela quem nós somos e as nossas necessidades. O irmão de Jesus vai dizer lá em Tiago capítulo 4, versículo 8: se você se aproximar de Deus, Ele se aproximará de você. Nesta noite você tem esta oportunidade de se achegar a Deus, para que Ele se achegue mais a você. E talvez você se pergunte: mas como, irmão Ronaldo? Como eu irei fazer isso? Jesus, ele vai dizer: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez você se pergunte: mas como eu posso conhecer esse Jesus? O próprio Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 6: examinai as Sagradas Escrituras. Eu creio que você tem uma Bíblia na sua casa. Se você não tem uma Bíblia, você tem um smartphone que você pode baixar uma Bíblia. Jesus vai dizer: examinai as Sagradas Escrituras, porque elas falam a meu respeito. Uma das maneiras que nós podemos conhecer Jesus e o projeto que Ele tem para as nossas vidas é examinando as Escrituras. Examinar é diferente. Examinar é você ler devagar, desfrutando. Se você fizer isso, eu tenho plena convicção de que Deus vai se revelar para você. E qual é outra forma que eu posso conhecer Jesus, irmão Ronaldo? Você pode conhecer Jesus através da oração. Nesta noite você está ouvindo a respeito do amor de Jesus, a respeito de que este amor, ele é capaz de romper barreiras, a respeito deste amor que é capaz de passar por lugares em que uma pessoa comum talvez não poderia passar. Através da oração você pode conhecer Jesus nesta noite. Onde você se encontra, mesmo aí assentado, em uma mesa, mesmo aí em pé, onde você estiver. Nesta noite você pode fazer prova de Deus e dizer: Jesus, se revela a mim, assim como aqueles irmãos estão falando. Jesus, se revela a mim. E eu tenho plena convicção de que Jesus, ele vai se revelar para você, porque ele não mudou, ele é o mesmo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ascendeu aos céus, e ele está presente aqui nesta praça, porque onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele disse que se faria presente, e ele está aqui neste lugar olhando para você nesta noite. E talvez você possa achar: ah, irmão, mas é difícil, tem muitas dificuldades. E para concluir, eu vou ler o Salmo 139. E aqui eu encerro a minha participação. Você acha que existem barreiras para Jesus? Você acha que existem limitações para Jesus te alcançar, te salvar, aonde tu estiver? Seja nesses prédios, seja nessas casas, seja nesses comércios, aonde tu estiver. O Salmo 139 vai dizer da seguinte maneira: cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces.
Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal é o conhecimento para mim, maravilhosamente tão alto, que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior. Entrecestes em mim no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhosamente fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha mão e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entrecestes como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Não tem para onde você fugir. Não existe barreira, não existe circunstância, não existe situação em que possa impedir com que as mãos de Deus nesta noite possam te alcançar, te resgatar e te transformar em uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar, para todo aquele que crê. Tem que crer no Evangelho. O Evangelho é libertação, é cura, é transformação. O Evangelho é tirar o homem mais vil, pecador, do lamaçal do pecado, e trazer ele de novo. É trazer vida. Jesus, ele é a vida, meu irmão. Gostaria de louvar um hino. O hino da harpa 208. Hino da harpa 208. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, oh Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo,
que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina, que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde pode esta paz no céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar ao bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, é hoje, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, Jesus é o rochedo divinal. Vinde a mim, todo vós que estáis cansado e sobrecarregado dos seus fardos, que eu vos aliviarei. Ele é o jugo suave. Jesus, Ele carrega o teu fardo pesado, amado. Este teu fardo pesado que tu carrega, entrega a Cristo, que Ele carrega por ti. Ele carregou por ti na cruz do Calvário. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade.